Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. No programa de hoje, eu selecionei uma série de perguntas que muitas pessoas têm me feito nas aulas que eu faço, ou que enviam perguntas por e-mail, e eu então fiz uma seleção dessas perguntas bem variadas, de temas também bem variados, e vou respondê-las no programa de hoje, sendo que são muitas, então vou dividir em 2 programas. Neste primeiro bloco eu vou responder várias dessas perguntas, e na semana que vem, no próximo programa, eu entro com a outra parte das perguntas. E no segundo bloco do programa de hoje, eu vou disponibilizar um áudio que eu disponibilizei para o meu grupo de estudos aqui do IPPB, que estuda comigo semanalmente, que estamos fazendo as reuniões pelo Zoom no momento. É um grupo fechado que se reúne presencialmente, e às vezes eu pego uma gravação ou outra que eu passo para eles e às vezes disponibilizo num dos programas do YouTube. E esta gravação, ela tem 17 minutos e é uma síntese dos estudos espirituais de forma bem universalista. Inicialmente, eu pensei em postá-la num desses programas do YouTube, mas aí me bateu muito forte a vontade de compartilhar com vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. E é claro, ao pegar uma gravação que é direcionada para um grupo fechado, extraí-la e colocar em aberto é uma exposição, porque quando o tema está direcionado para um grupo de estudantes, a abordagem é aprofundada dentro dos estudos daquele grupo. E quando algo é postado em aberto, está sendo veiculado de forma geral. E aí o que acontece? Se há uma gravação feita de forma geral, você fala de forma geral e abre o leque daquilo. Mas se aquilo é voltado para um grupo de estudantes, você afunila o tema, aprofunda de uma outra maneira. Então, extrair uma gravação de um grupo fechado e passá-la num grupo aberto, há sempre o risco do não entendimento daquilo, por estar fora do contexto. Esse é um risco que eu corro ao disponibilizar essas gravações, mas é um risco calculado, porque eu sei que muitos de vocês têm capacidade naturalmente de compreender, até por sintonia de estarem estudando as mesmas coisas, cada um do seu jeito, em seus grupos bem variados. Então, é uma exposição, mas é necessário, porque vários de vocês vão aproveitar o conteúdo dessa gravação, vários de vocês vão sentir no coração uma ressonância, sentimentos bem legais de conexão com tudo aquilo que eu projetei nesta gravação, tá bom? Então estou avisando isso porque, colocando em aberto, sempre pinta uma pessoa ou outra que fala: olha, não gostei, achei que isso aí está fora. Sim, corre-se esse risco, mas eu sei que a maioria de vocês vai pegar isso na sintonia certa. E é claro, ao projetar o texto dessa forma, ou melhor, a gravação dessa forma, eu já sei disso, e é claro que eu não estou esperando compreensão de nada, eu estou simplesmente compartilhando de forma consciente um material que seria adequado para uma turma aprofundada. Eu estou jogando em aberto e espero que seja bom para a maioria de vocês, tá bom? Então vou começar respondendo várias perguntas a partir de agora, e também lembrando que as respostas para algumas dessas perguntas podem ser úteis para outras pessoas que têm as mesmas dúvidas. E também é óbvio que num conjunto de perguntas e respostas tem alguma coisa que eu já falei em outros programas. É inevitável que haja novamente uma volta num tema ou outro em função das perguntas que eu recebo. E aí às vezes também alguém fala assim: olha, você falou de um tema que você já falou. Sim, porque alguém novo no programa perguntou. Então, o programa ele é feito em aberto. Tem pessoas que já estudam há um tempão que escutam, e outras que estão pela primeira vez escutando ou entrando em contato com uma temática dessa. Então, tem que haver compreensão, paciência de uma abordagem aberta. A gente vai fazendo o que é possível para poder ajudar de forma geral, tá bom? Vamos lá. Pergunta: por que se diz em muitos lugares que para sair do corpo precisa ser iniciado espiritualmente, e em outros lugares que é preciso ser médium? Bom, vamos clarear.
No contexto clássico do ocultismo de outrora, o neófito, o calouro, que quisesse aprofundar uma temática espiritual num dos templos de outrora, para ele entrar nesses estudos, ele teria que passar por um conjunto de provas para testar a profundidade do seu caráter. Esse conjunto de provas se chamou iniciação. Tá? Se o candidato passasse pela iniciação, ele seria então iniciado aos mistérios, aos arcanos, onde se ergueriam os véus do mistério, e ele iria aprofundando grau a grau até um dia alcançar um grau de mestrado. Seria chamado então de hierofante, porque estaria completo dentro do ciclo de ensinamentos daquela tradição hermética, e agora este hierofante ou mestre poderia ele mesmo iniciar um outro calouro. A expressão iniciação e a expressão iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro do templo, onde os véus do mistério serão erguidos e a pessoa aprofundará o seu próprio mistério e entrará em seu próprio coração e se autodescobrirá, o autoconhecimento, a entrada na câmara secreta do coração, na luz do eterno que mora em cada ser, a descoberta dessa divindade em si mesmo, desta luz maior, no próprio coração. O desvendar desse mistério traz a compreensão. E é isto que os antigos, na área hermética, chamavam de erguer o véu de Ísis, né? Significando que a deusa Ísis, que era a madrinha dos iniciados, tinha um véu. Quando você erguia o véu, o brilho da luz traria a verdade para você. No contexto clássico do Egito Antigo, se falava de Osíris representando o pai, Ísis a mãe e Horus o filho sagrado. E Ísis era a madrinha dos iniciados nas provas. Daí a expressão erguer o véu de Ísis, que é erguer o véu do mistério e aprofundar e se autoconhecer. Então, neste contexto clássico, o que os iniciados estudavam no Velho Egito, dentro dos templos e também na Velha Grécia, eram temas que são comuns a nós também. O estudo dos chakras, a imortalidade da consciência, as leis de causa e efeito, a perenidade da vida em todos os planos, as experiências fora do corpo, os contatos iniciáticos com o plano invisível e daí por diante. Entretanto, naquele contexto clássico, esses temas eram reservados de mestre para discípulo, dentro do contexto esotérico daquela época. Em grego, quando você fala exo, você está falando de uma coisa secreta, interna. Daí você fala esotérico, ou seja, secreto. Mas se você usar a palavra exo, que é exo, você está falando que é algo para fora. Daí você fala exotérico, aberto, revelado. Quando você fala esotérico, ESO, você está se referindo a algo fechado. Então, os temas espirituais nas iniciações clássicas herméticas eram naturalmente esotéricos, eles não eram passados em aberto, através de iniciações grau a grau, de mestre a discípulo. Então, como naquela ocasião as experiências fora do corpo eram estudadas e praticadas internamente nos templos, e vocês podem procurar em obras clássicas de ocultismo ou de hermetismo, que vocês verão fragmentos desse tipo de informação relativos às saídas do corpo no contexto iniciático. Então, quem é que praticava a arte das saídas do corpo naquela época? Os iniciados espirituais, dentro de um contexto esotérico. Não era de conhecimento público. Então, qual era o conhecimento que se falava? Olha, quem mexe com esses temas são somente os iniciados, aqueles que levantaram os véus do mistério. Isso acabou pegando com o tempo, e mesmo os séculos se passando, e a informação hoje estando aberta, ainda paira no ar, né, no imaginário místico da humanidade, aquele ponto, olha, isso é coisa de iniciados, isso é coisa de pessoas que aprofundaram a parte esotérica. Isso ficou no ar, só que nos dias de hoje, onde nós temos uma opção mais aberta de informação, ou melhor, exotérica, com EXO, aberta hoje, na internet, principalmente a um clique, você abre um universo de informações e busca o tema que você quiser, ou na publicação de muitos livros sobre temas
que hoje estão abertos e que outrora eram secretos. Hoje a abordagem é aberta, mas mesmo assim ainda existem grupos que trabalham dentro do contexto esotérico. Então ficou no imaginário popular essa história de que só sairia do corpo quem fosse iniciado. E isto outrora, hoje não. Está cheio de gente tendo experiências fora do corpo que não são iniciadas em coisa alguma. São pessoas dos mais variados níveis, homens, mulheres, brancos, negros, vermelhos e amarelos, né? Gente alta, gente baixa, gente gorda, gente magra, gente de todos os contextos. Você pode pegar um jornalista, um advogado, pode pegar uma pessoa que trabalha em casa, pode pegar um adolescente, pode pegar um livre pensador de uma área, o religioso de outra, ou um materialista que não segue nada. Relatos os mais variados possíveis, em culturas diferentes, evidenciando a naturalidade das experiências fora do corpo, a universalidade desses fenômenos projetivos, que no passado, naturalmente, ficaram enganchados no contexto místico ou esotérico daquelas épocas. Hoje não, o tema está em aberto, mas de vez em quando você que fez a pergunta escutará falar que esse tema é só para iniciados ou esotéricos, e não é verdade, o tema é para todos, e muitas pessoas que estão encarnadas hoje tiveram vidas passadas e já foram iniciadas em contextos outros e apenas estão numa vivência aberta, sem participar de um grupo fechado ou outro, estando se desenvolvendo de forma aberta no mundo externo hoje, e que tem o mesmo potencial. Então isso não vigora hoje como vigorava antigamente. Agora, uma coisa é forçoso admitir. Se uma pessoa aprofunda um estudo espiritual e melhora o nível de consciência ali, ela vai melhorar no sentido geral. Então ela teria condições de aproveitar suas saídas do corpo para crescimento, para aprofundamento do seu nível de consciência, para ajudar os outros, se possível, para adquirir conhecimentos espirituais em outros planos, para melhorar o seu caráter através da saída do corpo, né? Uma pessoa iniciada em estudos espirituais não vai perder tempo, ela vai buscar aprofundamento, ela vai despertar a própria consciência. Então, nesse sentido, alguém dentro de um contexto onde ela pode aprofundar, ela melhora muito a qualidade das saídas do corpo. Agora, o potencial da saída, ele é genérico, qualquer um pode ter uma saída do corpo, dependendo das condições de cada um, mas é um fenômeno natural. E eu sempre brinco de que a morte também é uma saída do corpo, e todos os homens e mulheres da Terra, eventualmente, sairão do corpo pela ocasião da morte, o final da sua experiência carnal. Então o potencial da saída existe em todos, tanto que nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. Uma hora nós seremos ejetados de forma definitiva para fora do corpo no final da nossa experiência, seja lá por qual motivo for. Eventualmente nós sairemos do corpo, todos nós. Então esse potencial, ele é genérico, ele é geral. Agora, ao especializar o estudo disso e aprofundar, a pessoa melhora as saídas do corpo dela temporárias, no tempo de vida dela, principalmente nos momentos em que seu corpo está dormindo ou nos estados alterados diversos da meditação e dos fenômenos anímicos ou mediúnicos. E o outro ponto que a pessoa também perguntou aqui é que dizem em alguns lugares que a pessoa precisa ser médium. Ora, no contexto hermético se falava que a pessoa precisava ser iniciada, e agora vocês estão entendendo o motivo. No contexto espírita, principalmente aqui no Brasil, onde se trabalha a mediunidade de forma específica, e também dentro da Umbanda, com suas próprias características que são diferentes do espiritismo, mas também trabalhando os fenômenos mediúnicos à moda da Umbanda, então, o que se comentava antigamente? De que uma das capacidades mediúnicas era a saída do corpo. E aí o pessoal misturava junto os fenômenos de clarividência, de clareaudiência, psicofonia, psicografia, psicopictografia e o conjunto de fenômenos mediúnicos. Acontece que o ser humano ele tem capacidades anímicas que independem da presença de mentores espirituais, direcionando a experiência. Todos nós temos a capacidade de pensar e de sentir, são capacidades nossas. Não precisamos de mentores para ajudar a gente a pensar, a viver e agir. Isso é a experiência própria, anímica, do próprio ser na carne. A palavra anímico, ela vem da palavra latina animus, ânima, que seria alma em latim. Então temos o potencial de pensar,
de sentir, de agir, de escrever, de passar energia, de fazer um monte de coisas. O conjunto de capacidades anímicas. Nesse conjunto estão a clarividência, a telepatia, as saídas do corpo, a ativação dos chakras, por exemplo. São fenômenos anímicos que dependem da própria pessoa. No outro espectro, nós temos um conjunto de fenômenos mediúnicos que só ocorrem com a presença de um mentor espiritual interagindo com a pessoa. Psicofonia, psicografia, psicopictografia, entre outros. Vamos chamar assim. Então, os fenômenos mediúnicos precisam da ação de uma entidade extrafísica sob o potencial do ser humano, onde o ser humano se torna médium, palavra latina que significa intermediário, ele é o médium entre a presença extrafísica e o mundo externo, as outras pessoas. Ele é uma ponte entre planos, um intermediário, em latim médium. Enquanto que o potencial anímico, ele mesmo é o causador da própria experiência. Então tem 3 conjuntos aí. O conjunto de potenciais anímicos da própria pessoa, que independem do mundo espiritual, lembrando que a própria pessoa encarnada também é um espírito cheio de potenciais, aos quais ela precisa desenvolver e avançar, progredir, e o conjunto de capacidades mediúnicas, que quando abertas, propicia a ação de mentores extrafísicos sobre o potencial da pessoa num fenômeno conjunto, e o terceiro que é a mescla dos 2 anteriores, fenômenos anímicos mediúnicos mesclados, que no caso são a maioria dos fenômenos. Então, as saídas do corpo, elas são anímicas. Uma pessoa pode sair do corpo sem nenhuma presença espiritual ajudar ela, pelo próprio potencial dela de ser um espírito encaixado com potencial de desencaixar temporariamente. Agora, nessas experiências, muitas vezes, a pessoa interage com presenças extrafísicas. Não em todas as experiências, mas em muitas delas. O que levou muita gente outrora a imaginar que era um fenômeno mediúnico, porque ao sair do corpo a pessoa via espíritos. Mas a saída do corpo antes é o potencial da própria pessoa, é anímico. E alguns mentores podem ajudar a pessoa nas saídas do corpo, dotando a pessoa de mais energia, soltando pontos energéticos dela, ajudando-a nesse processo, caracterizando uma ação então anímico-mediúnica. Mas a saída do corpo, ela pode acontecer sem presença extrafísica nenhuma, pelo próprio potencial da pessoa, e pode ocorrer com presenças espirituais, ou seja, pode ser de forma anímica, ou de forma mediúnica, ou de forma anímico-mediúnica mesclada. Acontece que tanto na área espírita, aqui no Brasil, quanto na Umbanda, boa parte dos fenômenos anímicos foram confundidos, às vezes, com fenômenos mediúnicos. Por exemplo, a clarividência ela é anímica. Se uma pessoa trabalhar o chakra frontal dela, ela pode despertar a clarividência ao longo do tempo, sem precisar de ajuda externa de nenhum mentor. Agora, em alguns sensitivos que estão trabalhando, os mentores podem interagir com os chakras dela, favorecendo o processo de desenvolvimento. Então chega alguém e fala, fulano é médium de vidência. Clarividência não é mediunidade. Clarividência é capacidade anímica, mas pode ter componentes mediúnicos num caso ou outro. E a mesma confusão foi aplicada nas saídas do corpo. E eu me lembro, por exemplo, no contexto espírita, que no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 8, a partir da pergunta 400 em diante, em que o Allan Kardec chama ali de emancipação da alma, o estado de libertação do espírito para fora da matéria, ele pergunta aos espíritos que através de médiuns respondem sobre a possibilidade da saída do corpo. E ali os espíritos afirmam que aquilo é anímico. Então, no Brasil é que um ou outro espírita, de forma equivocada, classifica a saída do corpo como mediúnica. Não é. Ela é anímica, mas pode ter uma interação mediúnica num caso ou outro. Mas caso não tivesse a parte mediúnica, ainda há a parte anímica da própria pessoa. Tá? Então acho que essa pergunta fica clara, tipo, por que dizem que alguém tem que ser médium? Por falta de informação, porque está cheio de gente saindo do corpo que não desenvolveu a mediunidade em grupo algum. Querem uma prova disso? A quantidade de livros de saídas do corpo que existe no mundo inteiro, de pessoas que são chamadas de projetores extrafísicos ou viajantes astrais e que não são médiums e nem gostam do tema da mediunidade, mostrando que a capacidade deles é anímicas, e eles mostram isso em seus diversos relatos, em milhares de obras
sobre o tema. Então isso é comprovação do que eu estou fazendo. Agora, a saída do corpo, quando ela é estudada dentro de uma doutrina ou dentro de uma área específica, ela vai ganhar a tinta dessa doutrina, as abordagens feitas dentro dessa doutrina. Então, se você pega um livro que é espírita, que esteja falando de saída do corpo, a abordagem do autor vai ser espírita, o que é natural, já que o livro está voltado ao público espírita. Mas aí você pega um livro de Umbanda, onde o autor fala de saída do corpo, a abordagem vai ser a moda da Umbanda, o que seria natural. Aí você pega um livro de ocultismo que fala de saída do corpo, a abordagem é mais esotérica. Você pega um livro de teosofia que fale de saída do corpo, naturalmente a abordagem será a moda teosófica e daí por diante. E é isso que causa confusão, porque cada área tem uma abordagem diferente das outras. E nós aqui, estudando tudo isso de forma aberta, dá para ver claramente que a experiência ela é muito maior do que as doutrinas que falam dela. Porque tem gente fora dessas doutrinas que tem saídas do corpo sem seguir doutrina alguma, caracterizando que aquele potencial independe de doutrina, seja esta ou aquela, oriental ou ocidental, antiga ou moderna. O potencial é da própria pessoa. Então, juntando os dois temas que eu estou falando, não precisa ser iniciado em área alguma, nem ser médium de filosofia alguma para experimentar saídas do corpo. Entretanto, alguém que se inicia num contexto hermético ou alguém que desenvolve a mediunidade numa doutrina que trabalha a mediunidade, devido a ter um estudo dentro daquelas áreas, a pessoa tende a aprofundar pela responsabilidade do que ela está estudando nessas áreas, que não é apenas a saída do corpo, mas o conjunto de ensinamentos que vai melhorar a sua saída. Então, saída do corpo é potencial de todo mundo. Agora, aqueles que estudam, né, e aprofundam, seja na área esotérica ou na área anímica ou mediúnica, vão usufruir melhor do fenômeno da saída do corpo, simplesmente porque estão estudando e o estudo as obriga, por discernimento, a melhorar aquele potencial. Gente, uma pergunta, olha o tempo que me levou para responder, na verdade, duas perguntas, né? Se projeção era uma coisa iniciática ou se era mediúnica. Olha o tempo que eu levei para explicar, porque é necessário explicar direitinho, dar subsídios, dar dados de forma didática, sempre de forma aberta. Vocês nunca vão me ver trancar a espiritualidade ou saídas do corpo numa área só ou numa abordagem só. Quem faz isso são os outros, né, que muitas vezes falam, você falou disso, falei de forma aberta, sempre de forma aberta, a vida inteira transitando em várias áreas para dar uma visão de conjunto e não aprisionar a consciência de ninguém, a área nenhuma, e ao mesmo tempo respeitando cada um que segue a área que quiser, mas saídas do corpo são fenômenos humanos, acontecem independentemente de raça, de credo, de cultura, de doutrina, né? É uma capacidade anímica, mas ela pode ter componentes mediúnicos num caso ou outro, mas essencialmente ela é anímica, não precisa ser iniciado, não precisa ser médium, basta estar dentro do corpo para você ter o potencial de sair do corpo, e a morte é a prova disso, porque eventualmente você terá que ir para fora do corpo de forma definitiva. Vamos lá. Outra pergunta. É verdade que o corpo astral é azulado e que a cor vermelha bloqueia suas energias? Não, isso é um mito. Haviam alguns livros de ocultismo que diziam que havia muito de azul nas energias do corpo astral. O corpo astral, também chamado perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo espiritual, corpo psíquico, segundo corpo e tantos nomes que cada área foi criando, esse corpo sutil, ele tende a refletir nas suas energias as emoções, enquanto o corpo mental, por exemplo, reflete os pensamentos. Então o teor dos pensamentos e das emoções vão gerar formas de pensamento que vão interpenetrar o campo energético da própria pessoa, esteja lá dentro do corpo ou fora. Na hora de uma saída, a pessoa está levando para fora do corpo seus pensamentos e suas emoções. O corpo está vazio dela, a pessoa está fora. O corpo é como uma roupa que ela largou e foi lá para fora e deixou a roupa vazia para ela depois voltar e vestir de novo. Então, pensamentos e emoções são da alma, são do ser espiritual que
que se projeta para fora do corpo. Então, onde a pessoa estiver projetada fora do corpo, ela estará pensando e sentindo. E as cores que aparecem na sua aura, elas vão refletir o teor e a média do que a pessoa está pensando ou sentindo emocionalmente. Então, alguém com aspirações celestes vai ter muito azul na aura do corpo astral durante uma projeção astral. Alguém cheio de amor vai ter uma cor rosada, né? O rosa é uma cor linda que reflete sentimentos mais altos. Agora, alguém que estiver enraivecido vai ter muito vermelho embotando as capacidades do corpo astral. Porque aqui na Terra, o vermelho é a cor da Terra que sobe, interpenetra os chakras dos pés, sobe até a área do períneo, entre a área genital e anal, e interpenetra a base da coluna, o chakra básico. O nosso corpo precisa do vermelho da Terra, mas o corpo astral não pertence à Terra, ele vem de outro plano. Encaixado na matéria, ele está preso pelo cordão de prata aos filamentos dos seus chakras. Quando ele sai, o vermelho fica na base da coluna. Então, o corpo astral, quando você pensa em vermelho, liga você à Terra. Mas o vermelho que se fala na saída do corpo não é o vermelho do chakra básico que ficou na matéria, e sim o vermelho das emoções pesadas, que é diferente do vermelho do sangue, da vitalidade, do corpo, que é saúde. É o vermelho das emoções exacerbadas. Por isso se falava antigamente que o vermelho bloquearia o corpo astral. É o vermelho da ira, o vermelho das emoções descontroladas. Bom, vamos lá, já estamos, olha, caramba, já estamos com 25 minutos de programa. Vou parar por aqui, virar a vinheta de intervalo. Daqui a pouco eu volto para a gente compartilhar o áudio com vocês. Esse áudio eu acredito que será um divisor de águas para algum de vocês, e alguns de vocês vão reconhecer coisas de vocês mesmos nas palavras que eu projetei no áudio. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco eu respondi algumas perguntas, e agora, neste segundo bloco, eu quero disponibilizar um áudio com conteúdo de reflexão bem legal para estudantes espiritualistas em geral, tá? É um conteúdo legal para quem aprofunda temas espirituais, e ele é altamente universalista, porque ele fala de todas as abordagens de uma forma geral, com referências espirituais legais de todas as áreas, vamos chamar assim. Então, para fazer uma introdução, eu vou explicar alguns temas que estão inseridos na gravação, para que vocês entendam na hora que esses temas forem projetados em forma de palavras. Eu comentei no primeiro bloco que na iniciação clássica hermética do Antigo Egito se falava de Osíris, Ísis e Horus, o pai divino, a mãe divina e o filho divino. Horus era o portador da luz, por isso que nas figuras do Horus ele carrega um sol sobre a cabeça. O Horus, para os antigos egípcios, tinha a equivalência, por exemplo, para a gente comparar, da representação de Jesus para um cristão, ou de Krishna para um hindu, ou do Buda para os budistas. Ou seja, o Horus era o cara, né? Era o filho divino, né? Era o Jesus dos caras, era o Krishna dos caras, a referência deles, filho de Osíris e Ísis. Então eles são citados também no texto. E ali se falava de erguer o véu de Ísis. Já na Índia, os sábios de outrora, que foram chamados de rishis, os grandes videntes da tradição hindu, os grandes sábios, os seus ensinamentos compilados deram vida aos Upanishads, que é a parte final dos Vedas, os Upanishads, que eu gosto bastante, né? Quantas vezes eu aprofundei o estudo dos grandes rishis da Índia nos Upanishads, me é uma fonte espiritual riquíssima, onde eu tiro muitas inspirações. Esses rishis, então, esses grandes sábios, homens e mulheres iniciados na tradição hindu, quando falavam de erguer o véu, né, de atravessar o grau iniciático, por exemplo, dentro da prática yogi, ou de algumas das filosofias hindus, falavam de erguer o véu de Maya. Para eles, a grande ilusão
era a gente não perceber o eterno em tudo, o todo que está em tudo, que eles chamavam então de Brahman naquela cultura. E quando se erguia o véu das ilusões, se via a luz de frente no próprio coração, e aí a compreensão surgia. E eles então falavam, levantar o véu de Maya, levantar o véu das ilusões. E ao perceber a realidade, ao erguer o véu das ilusões, realidade, aquilo que é real, é chamado em sânscrito de Raja. Então você fala Raja quando se trata de algo que puxa você para a realidade. E você fala Maya quando é algo que ilude você, a ilusão do ego da gente, ou de uma percepção equivocada, as brumas de Maya, as brumas da ilusão, que dissolvidas pela força do espírito que é real, é chamada Raja. E aí os hindus colocam o Om, que é um mantra da tradição deles, que representa a vibração do todo, que está em tudo. Daí se fala Raja Om, ou seja, o real divino, a verdade divina que dissolve as ilusões, o real que ergue o véu de Maya, que naturalmente o hindu, dentro da linha que ele gostar, ele vai falar, por exemplo, que é Shiva, que ergue o véu de Maya. Já o outro hindu diria é a mãe divina em algum dos seus aspectos, por exemplo, a deusa Kali, que ergue o véu, e outro diria que é Krishna, e daí por diante. Outros diria que é o Shankara, e daí por diante. Então, aquilo que os egípcios chamavam erguer o véu de Ísis, os hindus falavam erguer o véu de Maya, para revelar a realidade, que eles chamavam então de Raja Om. E também, no contexto hindu, quando se referia à essência espiritual, o espírito, era chamado Atman, a essência espiritual, que mora na câmara secreta do coração. Os hindus antigos e os tibetanos também não falavam que o espírito ou consciência estava na cabeça, e sim na câmara secreta do coração. Um ocidental tende a dizer que a consciência está no cérebro. Um Rosa Cruz, ele pode falar que a consciência está em todas as células, permeando tudo, o que também relativamente está correto. E um hindu ou tibetano diria que o espírito mora na câmara secreta do coração, que é o lar do eterno. Então são maneiras diferentes de falar da mesma coisa. Então ali fala do Atman e da expansão da consciência e da busca por uma representação da realidade no próprio coração, pela dissolução dos véus de Maya. Gente, estamos vivendo uma época pesada aí, não só por causa de pandemia, mas por causa do próprio contexto da humanidade, a violência agraçando, muitas brigas em diversos campos humanos, né? E todos nós que estudamos a parte espiritual, a gente abomina a violência, a gente quer buscar uma manifestação melhor, mas o meio externo é caótico. Por quê? Porque dentro de nós, enquanto homens e mulheres da Terra, também é caótico dentro da gente. Por isso o ambiente externo acaba refletindo o nosso desequilíbrio interno. Ao estudar algum tema espiritual ou aprofundar, a gente tenta melhorar, dissolver essas camadas de ilusão que nos fazem tão caóticos por dentro. E aí o estudo espiritual tenta trazer para nós conhecimentos profundos, reflexões maiores, responsabilidade, coerência, equilíbrio, amor. E aí, quando a gente estuda isso e ao mesmo tempo olha o mundo externo, há uma defasagem entre esses valores tão lindos que a gente estuda, né, e tenta praticar, e o mundo externo. Então, nessa hora dá uma confusão e muitos estudantes espirituais desanimam até encontrar uma mensagem como essa que vocês vão escutar agora e que é o cerne do que vocês estudam, do jeito de vocês dentro dos seus corações. E é isso que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. E logo ao final do áudio já vai entrar a vinheta de final de programa, porque o áudio tem 17 minutos, tá? E eu tenho 25 minutos por bloco, a gente já está com quase 7 minutos aqui de programa. E também aquela coisa, a gente tentando falar de algo melhor, e como o mundo está tão complicado, então, inclusive até a família da gente, ou amigos próximos, e dizem assim, que adianta estudar espiritualidade, olha o mundo como está, que adianta falar de luz e amor, olha a violência, olha que coisa pesada. E as pessoas então falam isso para a gente que estuda essa área, e a única resposta que a gente tem para dar é novamente falar de luz e amor, que é o que a gente está tentando desenvolver dentro da gente. Se o mundo não é assim,
Isto não é problema seu. Você tem que, primeiro, trabalhar seu mundo interno e exteriorizar uma atitude melhor. Se os outros não fizerem isso, problema dos outros. Você tem que fazer a sua parte, consciente, com coragem. Você vai ser criticado por isso. Entretanto, faça. O que os homens da terra e mulheres falam do que você faz é uma coisa. O que o mundo espiritual vê é outra. E tem muito mais gente do lado de lá do que do lado de cá. Então, vamos trabalhar em função do real e não em função das ilusões, das ideias, opiniões e crenças das pessoas de fora. E vamos pontificar espiritualidade consciente na vida da gente. Tá bom, gente? Por favor, escuta essas palavras aí em nome do programa Viagem Espiritual, em nome da Rádio Mundial, da diretoria, o pessoal da técnica, os outros apresentadores. Eu só posso concluir dizendo paz e luz. Face a face com a luz, nenhum homem é capaz de tergiversar. Aquilo que sua mente não compreende, o seu coração sabe por outras vias sutis, espirituais, intuitivas. A luz expõe a todas as coisas ocultas que então se tornam reveladas ao olhar consciente do homem. Este olhar que é do seu coração, em espírito e verdade. Quando somos crianças, compreendemos em parte as coisas, porém sentimos. E quando nos tornamos adultos, entendemos as coisas, porém sentimos menos. Então, face a face com a luz, somos o homem externo e em seu coração a criança interior. O homem luta tentando entender e a criança sente sem compreender. Quando os véus de Maia se dissolvem, a compreensão é correta. Erguido o véu de Ísis, o que se vê é a luz, de frente, sem subterfúgios ou intermediários. Ao longo das eras, muitos homens tentaram denominar esta luz, mas a mente relativa não pode compreender o absoluto e nenhum nome é capaz de nomear o amor que transcende a tudo. Muitos chamaram a luz de Cristo, ou Buda, ou Krishna, ou Deus, e no entanto, nenhum nome pronunciado pela boca do homem é capaz de compactar o imensurável. Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda Sakyamuni, dizia que abaixo da iluminação só existe a dor. Porque sem a compreensão real,
tudo é luta, ansiedade, por não se saber a realidade, por não se compreender a luz. Jesus ensinava e dizia que de que adianta a uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma? De que adianta as posses de todas as coisas se não houver compreensão da luz? Esta luz que não se vê com o olhar do corpo, mas com a compreensão do Espírito que se manifesta em tudo, mesmo na carne. Krishna ensinava que o Espírito não nasce e nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis, e que é a luz, a centelha divina manifestada, e que nenhuma água pode molhá-lo, nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma arma pode perfurar o eterno, o princípio imperecível, que vivia antes do corpo e que se manifesta após a sua passagem. Turbado pelas malhas de Maya, o homem da terra sofre a própria incompreensão da luz nele mesmo. E por isto nega veementemente a sua própria natureza espiritual. Face a face com a luz, o homem é iniciado na compreensão real, chamada pelos rishis da velha Índia de Rajaon. Esta compreensão que foge ao escrutínio da visão comum, que não é a visão veraz da realidade. Os rishis também diziam que quando Shiva promove a dança da realidade, as brumas de Maya se dissolvem diante desta ação que é puro movimento e vida em todos os planos. A canção das esferas de Pitágoras, que evocava a vibração primordial do eterno em todas as coisas e seres, é a canção da luz, que não é escutada com os sentidos do corpo, mas com o coração preenchido de luz e realidade, serenidade e compaixão. Face a face com a luz, morre o neófito e renasce o iniciado das cinzas de si mesmo, como fênix de luz espiritual, voando para o infinito. Quando a ignorância cai, os véus se erguem e é possível ver com o coração esta luz. E aquele que vê também é visto. Aquele que conhece também é conhecido. Face a face com a luz,
é união. Face a face com a luz, todo homem chora. Porque caem as escamas dos seus olhos, e então ele vê além dos sentidos normais. E suas travas emocionais se dissolvem também. E é como se ele renascesse na luz. Naquilo que era o deserto ardente do seu coração, surgem as flores abertas da compreensão, a sarça ardente do saber, no lugar do deserto da ignorância. O fogo que não queima vem da luz que não ofusca. Esta luz não é branca, negra, amarela ou vermelha, não é alta ou baixa, macho ou fêmea. Nenhuma mente humana é capaz de conceber sua real natureza e nem de formatar qualquer atributo sobre sua manifestação. Por detrás de todas as formas, o sem forma gerador de tudo. Dentro de todas as formas, esta mesma luz. Além das formas, a mesma luz. Face a face com a luz, no templo do seu próprio coração, onde ocorrem as verdadeiras iniciações espirituais, o homem descobre o real nele mesmo. Raja Om. E ele compreende o peso do silêncio nele mesmo. Há uma serenidade, uma compreensão, um sentimento verdadeiro de interpenetração, de preenchimento desta luz em tudo. Face a face com a luz, o homem percebe que de nada lhe adiantam os seus títulos, honrarias, nomes. Simplesmente é o real, além das aparências. O iniciado ergue o véu de Ísis e descobre a face da luz, representada em muitas tradições também pela Mãe Divina. E então ele percebe que Ísis, Jagadamba, Deméter, Diana, Lakshmi, Sarasvati, Parvati,
Maria, Kuan Yin, Iemanjá, todas as mães, a mesma luz. Ao pensar em Osíris, ele percebe a si mesmo também como renascido. Ao pensar em Horus, ele também se vê como portador da luz. Ao pensar em Krishna, ele se vê envolvido num contentamento sereno e então o iniciado ri na luz. Ao pensar em Jesus, o amor o preenche e ele abençoa a existência como Jesus faria. E todos os seres nesta bênção. Ao pensar em Buda, a paz toca o seu coração e ali faz sua morada. Face a face com a luz, o iniciado rodopia por entre as estrelas e canta poemas, loas ao infinito. Face a face com a luz, o ego do homem se cala e só fica o amor. Que não se explica, só se sente. Face a face com a luz, Raja Om.